Olá, oi pessoal, tudo bem? Muito legal aqui essa live aqui com vocês. Meu nome é Betina, estou aqui com a Ana e com a Bia. A gente trabalha juntas, então, enfim, é um bate-papo aqui sobre o beabá do mercado financeiro para a gente falar das nossas áreas e de outras áreas também. E para começar, acho que seria legal a gente se apresentar. Vou começar aqui. Meu nome é Betina, eu sou estrategista-chefe da Rico. Mas trabalhei minha vida inteira com análise de ações na área de Equity Research, que é um time que faz recomendação de compra e venda de ações. Comecei minha carreira no HSBC, depois fui para o Bank of America, quando eu trabalhei com a Bia também. E 3 anos atrás vim para a XP, fiquei 3 anos como analista na XP Investimentos, passei por alguns setores e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso também. E agora eu estou na Rico, que também é do grupo XP Inc., mas olhando investimentos como um todo. Então, como estrategista-chefe, não olho apenas ações mas diversas classes de ativos. E estou aqui com a Ana e com a Bia. Ana, se você quiser se apresentar, depois a Bia. Oi, obrigada, Betina. Boa tarde, pessoal. Bom, que honra estar aqui nesse painel com mulheres tão incríveis. Como a Betina falou, eu trabalho aqui na XP, eu sou associate do Investment Banking, então eu sou responsável pela execução dos deals de M&A e de ECM. Eu trabalho em Investment Banking faz 6 anos. Antes de me juntar à XP, eu fui sócia de uma boutique de fusões e aquisições de M&A, que cobria basicamente os setores de consumo e varejo, e há quase 2 anos eu me juntei ao time da XP, então, enfim, acho que é um pouco isso da minha história. Boa, bom, gente, muito bom estar com vocês também, é um prazer. Eu tenho só 2 semanas de XP, e até brinquei com a Betina, né, que entrou na XP, bobeou, você está fazendo uma live, né? Então, muito novo tudo isso aqui para mim, mas é com certeza um tema que eu tenho muita vontade de participar e agregar. Eu hoje estou aqui na XP tocando a mesa de renda variável B2B, então a mesa que faz a interface com todos os nossos escritórios de autônomo para renda variável. Antes disso, eu passei 7 anos na Merrill, onde eu convivi bastante com a Betina, eu fazia sales de derivativos de equities para institucional, e tive uma passagem também este ano pelo Bradesco. Então, é um prazerzão estar com vocês e vamos ver se a gente consegue agregar nesse debate, trazer cada vez mais mulheres para o nosso mundo. Boa. Bom, gente, para começar, eu acho que seria legal a gente contar um pouco das áreas, né, e da ligação entre as áreas também. Como eu disse, a área que eu sempre trabalhei é a área de Equity Research, mas o Research é uma grande área que faz estudos mesmo, né, como o nome já diz. Então, é uma profissão, digamos assim, bem investigativa. Tem vários segmentos, né, tem o Equity Research, que são os analistas que olham para ações, tem o Credit Research, que olha para crédito, e dentro desse time todo tem o time de economia, o time de política, que ajuda a embasar todas as informações para as pessoas que fazem as análises de empresas, né? Então, dentro do time de ações, tem também a divisão por setores. Um analista, no geral, cobre 1 ou 2 setores, então é algo bem específico, né? Eu comecei minha carreira olhando petróleo, por exemplo. Depois, na Merrill, fiquei 3 anos olhando mineração, siderurgia, papel e celulose. Na XP, consumo, alimentos e bebidas. Depois, alimentos e bebidas, mineração, siderurgia, papel e celulose. Mas acho que esse é um ponto também que tem mudado muito, né? No passado, a gente via muito os analistas há 10 anos cobrindo um setor, 20 anos, e era algo muito legal, né? Porque, nossa, pessoa super especialista. Ainda é, só que a dinâmica de conteúdo e de análise mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito mais amplo, então qualquer pessoa consegue, né, estudar bem uma empresa, as próprias empresas estão mais abertas para passar sobre elas, os investidores de forma geral. Então, eu brinco que isso é para muitos setores, né, e não só para o mercado financeiro. Antigamente era muito bom ser especialista, hoje é muito bom ser generalista,
né? Então, é super importante em qualquer área que as pessoas estiverem, que elas desenvolvam muitas habilidades, né? Que essa é uma outra característica quando da área de research, que as pessoas pensam, né? É uma área muito especialista, que fica lá planilhando e fazendo conta, e não tem essa parte tão comunicativa. E, na verdade, a parte comunicativa, mesmo quando eu entrei, que era muito menos, né? Porque não tinha essa parte do varejo, que é algo que eu faço muito hoje, era um trabalho muito mais para o cliente institucional, que são os investidores de grandes fundos de investimentos. Então, sempre foi uma linguagem muito técnica, mas, ao mesmo tempo, tinha que ter esse desenvolvimento na comunicação, né, no poder de argumentação. Então, já era algo muito importante. E cada vez mais, com as redes sociais e com a digitalização e com vários canais, os profissionais têm que buscar muito outras habilidades mesmo, né? Não dá para falar que eu sou só bom de planilha, ou sou só bom de comunicação. Na verdade, todo mundo tem que buscar tudo isso. E até entrando um pouco no time de análise, eu costumo falar que é um time muito legal, assim, para justamente desenvolver várias habilidades, né? Porque você precisa aprender a planilhar, precisa aprender a entender sobre as empresas, estudar bastante, ao mesmo tempo tem o poder de comunicação. Claro que tem o passo a passo, né? Quando você entra, você acaba sendo uma pessoa muito mais de ficar lá na planilha e entendendo essa dinâmica até um pouco mais operacional. Depois você começa a escrever mais relatório, aí depois você começa a falar mais com o cliente. Então, tem essa dinâmica. E o que é legal é que as áreas têm várias interligações, né? Então, o próprio research acaba falando muito com a mesa, que a Bia pode explicar um pouco mais, e tem o dia a dia, né? Com o pessoal da mesa, com o pessoal de sales. Sales é o pessoal que faz a intermediação entre o time de research, que faz a análise, com os clientes. Então, hoje, até pensando em XP, né? A gente tem clientes não só institucionais, como do varejo também. E tem o sales para o varejo e tem o sales para o institucional. Então, todos os dias de manhã, por exemplo, a gente tem o nosso morning call, que é a reunião da manhã para colocar todo mundo na mesma página, com tudo que aconteceu de notícia, o que pode impactar o mercado. Então, tem essa dinâmica dos times junto, né? O research, as mesas, time de sales. E tem também a nossa ligação com o time de IB, que a Ana pode falar muito mais também, que quando tem os processos de IPO, acho que é um exemplo forte, né? Um exemplo importante que a gente se comunica bastante, porque o time de research é o time que estuda bem a empresa que quer fazer o IPO para fazer o investor education com os clientes, que basicamente é ensinar sobre o case para os clientes, né, e ter essa troca com os clientes, que já são clientes que a gente já fala diariamente para falar sobre as recomendações. Então, eu vou deixar um pouco, acho que a Bia falar primeiro, né, que de mesa, e depois, Ana, para você contar do IB. Claro. A mesa é um bicho grande, né? Tem várias coisas que englobam uma mesa de operações, né? A mesa, no final do dia, ela tá ali no último instante, né? Logo à frente, o cliente vai, de fato, executar a operação, comprar ou vender. E aí, dentro da mesa, você tem uma série de figuras. Você tem a figura do sales, né? Como a Bettina colocou, que é um vendedor, né? Ele é a pessoa que está ali para distribuir, seja o research que a empresa produz, ou seja uma oferta que o IB da Ana tá liderando, né? O sales, ele é realmente um braço de distribuição, e ele está, no caso, e claro, né, cada segmento tem o seu sales, então você tem o vendedor, o sales de institucional, que fala com os gestores de fundos, você tem o caso da minha mesa, por exemplo, que é uma mesa B2B, a gente faz a interface com os escritórios de autônomo, né? Então, se tem uma produção de research interessante, a gente está ali para municiar o escritório daquela informação e fazer a ponte com o research, e quando tem uma oferta, a gente é responsável também por ajudar o IB a montar essa agenda, a educar os investidores, né? Então, o sales, ele tem uma figura de distribuidor, né? De vendedor mesmo, né, como a palavra diz.
E aí você tem a figura do trader, que é de quem de fato está operando, né? Quem de fato está comprando ou vendendo. Ele pode ser um trader que está executando em nome de alguém, como é o caso de uma corretora, né? Então ele está executando a ordem, e até esse barulho ao meu fundo aqui é um pouco esse barulho de mesa de operação, né? Ele está pegando a ordem de comprar e vender e de fato indo para o mercado. Ou ele pode ser um trader proprietário, né, de uma tesouraria, por exemplo, que no final do dia é alguém que está gerindo o risco de balanço do próprio banco. Então, a própria XP, por exemplo, acabou de virar banco, né? Então, agora a XP tem uma tesouraria. Isso quer dizer que a XP é capaz de oferecer estruturas ou oferecer operações para os seus clientes, internalizar esse risco, e aí vai ter uma gestão a partir desse risco que é feito pelo trader. Então, tudo isso é mesa de operação, né? E a mesa de operação é um mundo muito amplo, porque você tem basicamente uma mesa de operação para quase todos os produtos, né, do mercado financeiro. Você tem uma mesa de operação de renda variável, como é o caso da mesa de operação que eu coordeno. Você tem uma mesa de operação de título público, de commodities, assim, é uma infinidade aqui. A gente tem na XP um andar grande, cheio de telas e cheio de computadores e cheio de pessoas falando ao telefone e fazendo barulho, que no final do dia é o sinal de que está saindo o negócio, né? Acho que tentando explicar um pouco é por aí. E Ana pode falar do IB. Não, vamos lá. Acho que, bom, a Bettina e a Bia comentaram um pouco, mas o IB também ele tem um ecossistema que reúne diversas frentes de trabalho, né? E uma delas é o próprio ECM, que é o Equity Capital Markets, que justamente prepara essas empresas que a Bettina, quando era de research, educava os investidores, a Bia, na mesa, vende para os investidores. Então, quem faz toda a preparação, por exemplo, no caso de uma abertura de capital, de um IPO, é o time de equities de um banco, né? Então, é um processo que ele demora alguns meses, ele exige um nível de preparação muito grande das empresas. Bom, acho que quem tem acompanhado as notícias, enfim, tem visto um número muito grande de empresas sendo listadas, né? E é justamente o nosso papel dentro da célula de ICM organizar todo esse processo, né? Então, geralmente é um processo que envolve mais de um banco de investimento, então a gente reúne o que se chama de sindicato, mas também a gente pode fazer sozinho, como nós da XP já fizemos algumas vezes, e no nosso caso, o que nós fazemos, né? Acho que trazendo um pouco para a prática, né? Então, a gente faz desde a prospecção dessas empresas, então a gente está sempre atrás de possibilidades. Poxa, será que faz sentido essa empresa abrir o capital? Por que uma empresa pode abrir o capital? Então, seja lá para perenizar a marca dela, para perpetuar a marca dela, né? Então, é uma empresa muito grande que talvez o melhor caminho para poder dar um certo tipo de liquidez para os acionistas, ou é uma empresa que precisa levantar um dinheiro para poder expandir. Então, existem vários cenários que a gente faz um mapeamento e corre atrás dessas empresas, e uma vez que a gente consegue o mandato dessa empresa, a gente ajuda toda a parte de estruturação, toda a parte de marketear, preparar essa empresa para falar com os investidores. Então, isso contempla desde uma análise de valuation, por exemplo, então a gente auxilia toda a parte de modelagem financeira, que aí o pessoal de research da Bettina vai se aprofundar ainda mais, né? Mas nós auxiliamos a empresa a fazer isso, a gente ajuda na preparação dos documentos com os advogados envolvidos na transação. Então, quando vocês tiverem a curiosidade, entrarem no site da CVM, por exemplo, quiserem ver a documentação de uma oferta, vocês vão ver que tem mais de 1000 páginas, né? E isso tudo a gente supervisiona, a gente trabalha em conjunto com a companhia, com os advogados, com os outros bancos, para poder concretizar, né? A gente também prepara em termos de marketing a empresa. Então, como que ela vai se vender para o mercado? Quais são os pontos fortes dessa empresa? Quais são os diferenciais? Então, tudo isso é feito pela parte de equities do banco, né? Acho que, além dessa parte, o IB também tem o M&A, as fusões e aquisições também, que é um braço importante. Então, será que faz sentido essa empresa comprar uma empresa ou
clientes que nos procuram querendo vender por algum motivo. Então, nós também assessoramos os clientes nessa frente. É uma frente aí que também, acho que diferente de equities, que depende muito das condições macroeconômicas, até porque você ouve dizer, a janela fechou. São diversos fatores que influenciam esse mercado. No caso de M&A, você sempre tem empresas querendo vender, empresas querendo comprar outras empresas. Então, a gente faz esse braço de assessoria também. Eu, particularmente, dentro do IB, olho essas duas áreas. Tem também um terceiro braço, que é a parte de dívida também, mas que, no caso, eu não sou especialista nesse assunto, mas, basicamente, também auxilia as empresas e estruturam diversas formas de financiar através de dívidas. Então, seja através de debêntures, emissões de CRI, CRAS. Então, são algumas formas, né, da gente atender esse mundo de clientes institucionais, né? Então, os nossos clientes são tanto as empresas, como também os fundos de investimento que têm empresas no portfólio, mas sempre nesse universo aí corporativos para garantir o acesso ao mercado de capitais, né? Eu acho que é um pouco do escopo do IB. Boa, bom, como vocês podem ver, é bem complexo, assim, em termos de quantidade de coisas e de áreas, né? E cada área tem a sua segmentação. E essa já é a principal dica que eu sempre falo para as pessoas que querem entrar no mercado financeiro, que é entender o que cada uma das áreas fazem, né? A gente está aqui com 3 áreas, que são 3 áreas grandes, né? O Research, o IB e a mesa de operações, mas que tem muita segmentação dentro delas. Além delas, a gente já mencionou aqui a área de sales, né, que está muito aqui na nossa dinâmica do dia a dia, e as assets, né, que são as pessoas que trabalham nos fundos de investimentos, que é outra parte que está muito ligada no nosso dia a dia, e que, inclusive, é nosso cliente, né, então tem essa conexão muito forte. Mas a primeira dica, assim, quando a pessoa, né, para quem tem o interesse no mercado financeiro, é que muita gente fala, quero ir para o mercado financeiro, mas o mercado financeiro é muito amplo. Então, é importante entender cada uma das áreas, justamente para você saber quais habilidades você deve desenvolver e até chegar mais preparada na entrevista, né? Ou chegar mais preparada até para começar a trabalhar nessa área. Então, a nossa ideia aqui é tirar bastante dúvida de vocês. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, já tem uma aqui, mas antes de pegar as perguntas, a Ana já falou um pouco do dia a dia, acho que seria legal a gente tentar explicar bem na prática mesmo como funciona, né, que acho que isso poucas pessoas falam, e muita gente olha de fora, acha que é uma coisa, né, tem tudo isso. Com essa vida de Instagram também, tem muita coisa que parece glamurosa e não é. Eu até fiz, ano passado, um videozinho, Dia de uma Analista. Só que o vídeo ficou super divertido, né? E modéstia à parte. Ficou muito legal. E aí uma galera mandou, nossa, quero ser analista, quero trabalhar com isso. Aí o meu chefe até falou, acho que você devia fazer agora um videozinho da parte desglamour, né? Para as pessoas verem o que é mesmo. Mas é que a grande verdade é que, assim, gente, acho que falando aqui do research, né, da área de análise, é uma área muito dinâmica. E o dia a dia acaba mudando muito. Tem a parte rotineira, que é essa reunião da manhã, né, que é o morning call. Então, no nosso caso aqui da XP é todo dia 8h30. Isso significa que a galera do research precisa chegar umas 7. Chegar agora não mais, né, que a gente está de home office, mas acordar umas 7 e pouco, para já varrer os jornais, ler notícias, para entender o que pode impactar cada um dos ativos. Então, se eu sou a pessoa responsável por alimentos e bebidas, por exemplo, eu vejo todas as notícias relacionadas a esses setores para ver se tem alguma coisa que vai impactar as ações desses setores. O time de economia vê de economia, o time de política, de política. E, na verdade, todo mundo vê um pouco de tudo, né? Porque também não é que é só o setor que eu preciso entender as notícias, mas a economia e a política também é muito importante, como vocês sabem. Então, tem essa dinâmica da manhã, que é muito rotineira, e então isso sempre acontece. E tem uma outra parte rotineira que é o resultado trimestral das empresas, né? Então, todo trimestre as empresas divulgam os resultados,
que é como elas foram no trimestre que passou, e todos os analistas têm que fazer essa análise do resultado que passou e atualizar as projeções para frente. Então, essas são as duas coisas principais que são rotineiras. Mas o dia a dia é muito dinâmico, como eu falei. Ainda mais aqui na XP, que a gente tem vários tipos de clientes, né? A gente tem o cliente que é o fundo de investimento, que é o cliente institucional. Tem o cliente que é a pessoa física, né? Que a gente fala diretamente. Tem os assessores de investimentos, que a gente também fala. E agora também que eu tô na Rico, a Rico é 100% varejo, né? Então acaba sendo essa dinâmica muito falar com o investidor final. Então, enfim, é muito dinâmico mesmo. Tem dia que tem reunião com cliente fundo de investimentos, tem dia que tem reunião com assessor, tem dia que é dia de gravar vídeo. Hoje, por exemplo, eu tô no estúdio aqui, por isso que eu tô maquiada desse jeito. E é dia de gravar vídeo aqui na Rico. Então, enfim, cada vez mais a gente vai ter ainda mais dinamismo justamente por esses canais, né? E justamente porque o varejo tem crescido muito. Então, a gente tem essa outra parte para endereçar, né? Cada vez mais. Quando eu comecei no research, era só fundo de investimento, o cliente principal. Então, não tinha isso de fazer vídeo, né? O máximo que tinha era roadshow, que é quando a gente faz reunião para vários clientes, uma semana de reuniões, né? Então, essa parte do varejo não existia. Agora, principalmente aqui no grupo XP Inc., né, a gente tem essa grande missão de democratizar os investimentos e essa parte do varejo é muito, muito forte. Gente, mandem aí perguntas, porque eu não sei se deu para entender, se está dando para entender o que a gente está falando, porque é muita coisa. Mas, Bia, quer contar um pouco aí do dia a dia? Inclusive, muita gente fala, né? E a pressão da mesa, essas coisas. Então, se você quiser falar sobre isso. Claro. E até emendando um pouco como você começou, né, essa sua fala agora, eu brinco também que, assim, nada do que a gente faz no mercado financeiro, na minha opinião, absolutamente nada, é rock science, né? Nada é ciência de foguetes. Eu estive 7 anos numa mesa de derivativos, de ações, e é literalmente grego que se fala na mesa, né, numa mesa de derivativos. Se fala de Black-Scholes, de modelo de matemático, se fala de grega, de vega, de gama, é literalmente um idioma que ninguém de fora entende, mas quando você está lá dentro, você percebe que, na verdade, não tem nada demais, é só uma linguagem, é só uma dinâmica diferente, né? Então, nesse ponto que você colocou, Bettina, eu também acho que me faltou um pouco dessa dica quando eu estava começando a minha carreira, de entender um pouco quais são as dinâmicas, porque nada é ciência de foguete, mas tem características muito diferentes em cada uma das atividades. Eu tive uma passagem de 1 ano na minha carreira pelo research, e eu brinco que eu não sei se eu teria, não deu tempo de eu sair dessa experiência analista, mas eu brinco que eu não sei se eu teria sido uma boa analista, porque é uma outra dinâmica, né? Você precisa de uma outra característica. Acho que na mesa de operação é um tipo de dinâmica, é um tipo de skill mesmo, né? De qualidade técnica. E aí, entrando um pouco na questão da mesa, eu acho que o dia a dia da mesa é uma questão, é muito dinâmico no sentido de muitas atividades ao mesmo tempo, a mesa te demanda isso, né? O mercado ele está aberto numa determinada janela de horário, e ele vai acontecer, o negócio vai acontecer naquele horário, então você precisa ser capaz de olhar o que está acontecendo com um determinado papel, ler uma notícia, falar com o cliente no telefone, ao mesmo tempo escrever um e-mail. Então, assim, uma pessoa que executa muito bem uma atividade de cada vez, essa pessoa muito provavelmente vai ter muita dificuldade na mesa de operação. Uma pessoa que, de repente, não executa tudo com muita perfeição, mas executa bem e consegue executar mais coisas ao mesmo tempo, ela vai se sair melhor, né? E no final do dia, assim, a mesa de operação, ela é sobre o que o nome diz, ela é sobre a operação, né? Então, todos os dias, se senta na mesa e se pensa qual que é o negócio que eu vou fazer hoje, né? Se você é sales, você é um vendedor, então você se senta todo dia e se pergunta, o que eu vou falar para o meu cliente hoje? Qual que é o valor que eu vou agregar para o meu cliente hoje? Se você é um trader, você vai se perguntar qual que é a boleta que eu vou tirar hoje, né? Qual que é o negócio que eu vou fechar? Quem quer comprar, quem quer vender? Então, a mesa de operação, ela tem muito essa característica de alguém que linka muito bem pontos, né? Ouvi uma coisa interessante do research, eu conversei com a Ana ali no corredor, ela me falou alguma coisa interessante. Eu tenho um amigo que comentou não sei o que, sei lá que isso aqui não vira uma ideia para eu
ligar para o meu cliente e tentar vender uma operação? Então, eu acho que a mesa de operações, ela tem muito desse dinamismo. A questão da pressão, eu acho que tem muito a ver com isso, com essa questão de você, invariavelmente, você vai errar, porque você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí é como você reage ao erro, né? Não é tão a pressão é literalmente a pressão do erro, né? Era para comprar e eu vendi. E agora? Você sente e chora ou você pensa friamente o que você vai fazer? Vou desfazer esse erro o mais rápido possível. Ou até mesmo você errou, o cliente te pediu uma coisa, você fez outra, ou enfim, como que você reage ao erro, como que você se comunica com o cliente, você consegue falar, desculpa, o erro foi meu, eu vou corrigir. Então tem muito desse jogo de cintura, que de novo tem muito a ver com uma habilidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu particularmente gosto muito, acho que a minha passagem no Research, por exemplo, me mostrou que o meu perfil está muito mais para cá do que para lá, e acho que se conhecer, esse também eu acho que é uma dica, né? Entender o que as áreas fazem e ser honesta consigo mesma, né? O que eu faço bem, o que eu não faço bem, aonde eu me encaixo melhor, porque é claro que todos nós temos que trabalhar nossas deficiências, mas a gente tem que tentar achar uma posição que o nosso skill encaixe, né? E que a gente vá bem e que daí o resto você trabalha, né? Então, é um pouco isso. E acho que a mesa de operações tem o mercado financeiro como um todo, né? Acho que todas nós aqui vivemos esse ambiente que tem muito mais homem do que mulher e tudo isso. Na mesa de operação, isso é completamente gritante, né? Então, eu tenho lá a mesa, tem 10 meninos comigo, né? E isso é um desafio que eu acho que a XP abraçou, e esse fórum aqui é super importante, para estimular, e eu realmente acho que não tem característica, não tem área de homem ou mulher, não tem característica de homem ou mulher, temos mulheres com todos os skills, tem mulher que é multitask, que consegue lidar com erro e que pode muito bem estar numa mesa de operação. Eu acho que se eu puder fazer um gancho aqui com o que a Bia falou, né, acho que eu vejo muito do IB no que vocês duas falaram, né? Eu acho que se você tem uma certeza no IB é que nenhuma transação vai ser igual, né? Acho que é sempre quando você olha essa parte de ECM, de M&A, apesar de você ter muitas similaridades entre as transações, nenhuma vai ser igual. Cada cliente é de um jeito, cada transação tem uma dificuldade diferente. Então, isso torna o nosso ambiente de trabalho muito dinâmico, né? Eu acho que, assim, muitas vezes você olha e fala assim, caraca, nossa, ela trabalha em IB, caraca, ela não tem vida social, ela não tem descanso. E realmente, assim, acho que tem uma demanda de trabalho muito expressiva, que é maior, muitas vezes, do que algumas outras áreas, mas eu acho que é um conjunto também de fatores, né? Eu acho que aqui do nosso lado, né, a gente está assessorando um cliente tanto para uma abertura de capital ou para uma venda, uma compra de uma empresa. Provavelmente vai ser a transação mais importante da vida dele. Então, eu acho que, além de você ser muito atenta no que está acontecendo no mercado, acho que também tem um fator de empatia aí que particularmente as mulheres conseguem trazer isso muito bem, que é muito importante. Então, por exemplo, o cara vai fazer a transação da vida dele, assim, muitas vezes o cara construiu a empresa há 30 anos, ele viu o negócio nascer e você está lidando com um movimento muito estratégico. Então, aqui quando eu falei assim, envolve diversas áreas, a gente tem diversas funções, então, ajudar no valuation da empresa, então a gente faz toda a parte de modelagem financeira, de apresentação de marketing, mas a gente tem um braço de psicólogo também que é muito importante, né? Então, a carreira dentro do IB como um todo, ela é muito dinâmica, né? E é uma carreira que desde cedo você já tem muita exposição e com isso você tem muita responsabilidade. Então, claro que quando você entra, você naturalmente vai ter um papel muito mais de suporte, né? Claro que isso não é um impeditivo, a gente, na XP, a gente dá oportunidade para todo mundo crescer muito rápido, a gente estimula isso, mas, via de regra, você começa tendo um papel mais analítico, ajudando a fazer os materiais, a fazer o modelo financeiro. Então, é importante, por exemplo, estudar finanças corporativas, estudar o que é um valuation, o que precisa para um valuation.
E à medida que você vai subindo, você vai tendo mais exposição ao cliente e tendo um papel mais comercial. Então, pelo menos em M&A e CM, eu vejo que é uma carreira que você consegue ter. Você precisa ter a base analítica, até porque você vai ter que explicar os números para o teu cliente, não adianta só você chegar com um número pronto, você vai ter que explicar o racional. Muitas vezes ele vai te questionar, vai falar assim, pô, mas como que você fez? E você vai precisar saber. Mas também você vai ter um aspecto comercial muito importante, né? Então, desde prospectar o cliente, como eu tinha falado, mas também negociar. Então, você está discutindo a compra e venda de uma empresa, então você vai ter que negociar com uma contraparte, vai ter que saber identificar o que teu cliente realmente faz questão, o que ele não faz, para ver o que você pode usar como alavanca negocial ou não. Na questão de equities também, porque às vezes e se o valuation que o cliente estava esperando não está sendo bem recebido para o mercado, como passar essa notícia? Então, são diversas frentes que você que faz essa carreira ter um papel comercial e estratégico muito importante, né? Então, o dia a dia, de novo, ele é muito instável, né? Porque tem épocas que você está super, hiper, ultra carregada, mas tem hora que dá um pouco de acalmada. E acho que, enfim, é muito interessante porque você realmente acaba entrando no dia a dia da empresa, né? Então, isso pelo menos foi uma das coisas que me fez ir para essas áreas, porque cada projeto que você faz, você acaba interagindo muito com os executivos importantes daquela empresa, então você acaba aprendendo de quem faz acontecer mesmo, né? Então, assim, você, por exemplo, em projetos de M&A, muitas vezes a gente vai e passa semanas dentro da empresa para poder estudar essa empresa, entender o que ela faz. Então, é muito bacana porque você acaba conhecendo aí o que são os valores, o que essa empresa tem de diferente e consegue traduzir isso para o investidor. Então, acho que é um pouco isso. Perfeito. Gente, tem muitas dúvidas aqui, a gente vai entrar aqui agora no perguntas e respostas, mas tem uma também que é muito frequente e que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui nesse momento, que é como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, né? Acho que a Ana falou várias dinâmicas aí que deve ter surgido essa pergunta na cabeça de vocês. E enfim, se vocês quiserem começar, Bia, Ana, como que vocês acham, o que vocês acham disso, né, desse equilíbrio, que muitas vezes, aí ó, o sininho já tocou, que muitas vezes as pessoas ficam até com medo, né, do mercado financeiro, por ouvir que, né, trabalha muito, pressão, não tem equilíbrio, enfim. Eu acho que é uma mudança, né? Eu acho que ela faz parte de um contexto maior. Esse debate, ele existe, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer que ele existe. E eu acho que ele faz parte de uma mudança que está acontecendo junto com todos esses temas, e principalmente com esse tema da mulher, né? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito forte, que acho que isso caminha junto com todo o equilíbrio de gênero, de uma maneira geral, porque, né, a gente só vai conseguir ter uma vida mais equilibrada quando a gente tiver um parceiro ou uma parceira que equilibre isso do outro lado também, né? Passa muito por isso, ou seja, passa por uma discussão super ampla. Eu acho que o mercado mudou muito, eu tenho 12, 13 anos de mercado, ele já é completamente outro, né, de quando eu entrei, e ele continua mudando. E eu acho que nós aqui, eu, Betina, Ana, que já temos aí algum tempo de mercado, algum tempo de estrada, fazemos parte dessa mudança e vamos fazer parte dessa próxima mudança, né, de incentivar comportamentos que equilibrem, de flexibilizar quando precisa ser flexibilizado, e inclusive as empresas têm ido nessa direção, né? Por exemplo, você ter licença paternidade, parece uma bobagem, mas faz total sentido, porque se não tiver, a mulher fica completamente sobrecarregada, né? E é só a mulher que sai de licença, o homem não sai. Então, assim, eu acho que a gente está passando por esse momento há alguns anos, talvez, de discutir tudo isso. Então, resumindo, eu acho que a gente evoluiu muito, a gente vai continuar evoluindo. Eu acho que esse é um medo que não precisa ter. Tem um tanto que o mundo corporativo, ele leva para isso, não é só o mercado financeiro. Eu vejo
amigos meus que trabalham em empresas de bem de consumo que têm vidas tão desequilibradas quanto. Eu acho que tem uma fama aí que ficou um pouco descorrelacionada com a realidade, né? Mas eu acho que é um processo em movimento e a gente tem que fazer parte dessa mudança. Eu estou dizendo aqui nós três, né? Para quando essas meninas entrarem, essas mulheres entrarem, elas se sentirem respaldadas, e quando alguém do nosso time precisar de uma determinada flexibilidade, a gente poder entregar. Eu acho que essa coisa toda da pandemia acelera isso também, querendo ou não, porque o home office ele traz uma série de flexibilidades que antes não existiam, e eu acho que essa mudança vai continuar acontecendo a passos largos. Eu sou bem otimista com essa mudança. Eu acho que a gente vai conseguir, ao menos na questão de gênero, diminuir essa percepção ou esse overload que tem na mulher, né? Não, eu concordo com a Bia, né? Particularmente, quando a gente fala de IB, eu acho que existe também muito esse preconceito de, meu Deus, ela não vai ter vida, ela não vai ter mais final de semana. De fato, a gente tem uma carga de horário que pode variar. Acho que, enfim, já perdi a conta de quantas noites em claro eu passei trabalhando, mas eu vejo também que isso depende muito do teu objetivo, do teu foco, né? Então, por exemplo, que nem eu falei, é uma carreira que ela é muito rápida, você começa a ter responsabilidade muito cedo, e você vê a recompensa, né? Assim, quando você vê lá a empresa tocando o sino no dia do início da negociação, você vê que o teu trabalho deu certo, ou quando você vê o teu cliente te elogiando para o teu chefe, que você fez um bom trabalho. Então, ao mesmo tempo, você vê aquilo se concretizar, né? Então, eu acho que é uma questão de... É claro que os tempos mudaram, acho que a Bia mencionou muito bem, é muito diferente, acho que até quando eu entrei no mercado financeiro, né, eu via muito isso, de, o melhor é aquele que trabalha mais horas, e não é isso. Eu acho que você tem uma questão de entregas, que é muito importante, e acho que diferente de quando você pega alguns investment bankers de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que a competição era quem saía mais tarde do escritório. Acho que isso não faz sentido, as gerações mudaram, as necessidades mudaram. Hoje a gente tem uma velocidade de informações muito maior do que naquela época. E acho que quem está conseguindo reter, fazer, desenvolver talentos, é justamente quem mudou esse mindset, quem prioriza também a qualidade de vida. Acho que o home office, como a Bia falou, mostrou para a gente que não necessariamente a gente precisa ficar lá no banco. Por exemplo, eu demorava, sei lá, mais de 1 hora todo dia para ir para o trabalho. Estou trabalhando de casa, meu rendimento aumentou muito. Então, eu acho que a dinâmica está mudando. Eu acho que... E acho que também depende da cultura do lugar. No nosso caso, acho que na XP, pelo menos, a liderança da nossa área prioriza muito isso. Então, nada impede de eu virar e falar assim, olha, você sempre trabalha num time, num projeto. Às vezes eu tenho alguma coisa que realmente não dá para eu faltar. Às vezes eu tenho algum batizado da minha sobrinha, eu tenho um aniversário da minha mãe, eu quero ir lá jantar com ela. E tudo é questão de comunicação. Eu acho que você tem que liderar da forma que você gostaria de ser liderada e vice-versa. Acho que você tem que, como é um volume muito grande de trabalho, tem que saber dividir, tem que saber entender qual que é a necessidade do teu colega para o negócio dar certo. O negócio não vai sair só com você. Depende de uma equipe. Então, você quer manter o time motivado, você quer dar oportunidade para eles crescerem, e acho que isso tem muito a ver com uma questão de qualidade de vida. É claro que você tem muita responsabilidade, você tem muita entrega, mas existe um jeito de balancear. Principalmente nos primeiros anos de carreira, acho que você ainda está aprendendo, você acaba demorando mais para fazer as coisas, que depois de um tempo fazendo, você faz mais rápido, é natural isso. Mas, de novo, acho que que é prioridade? Para mim, quando eu entrei, era realmente me entregar ao máximo, e isso, de novo, não tem certo nem errado, depende de pessoas, mas, assim, para mim, o trabalho sempre foi uma coisa muito importante para mim, então eu queria me dedicar ao máximo. É claro que, assim, muitas vezes eu tive que dizer não para as minhas amigas, sair para jantar, não consegui, desmarcar de última hora com meu namorado, mas, pelo menos, eu estou cercada de gente que reconhece e vê que está dando certo, que valeu a pena abrir mão dessas coisas, e que à medida que você vai crescendo também na carreira, você vai tendo mais qualidade de vida, porque é natural, né?
E às vezes a gente tem que dizer não para o chefe também, Exatamente. né? Falar, não, chefe, hoje não. Hoje eu não vou. E tudo bem, entendeu? E tudo bem também, assim, a gente está aprendendo a fazer isso, mas eu acho que, de novo, há 12 anos atrás era bem diferente, eu acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu, vai continuar evoluindo. Exatamente. E acho que um ponto importante também é na hora de buscar o lugar que você quer trabalhar, né? Acho que a cultura do lugar diz muito sobre isso. Então, não necessariamente você está num lugar que a cultura, enfim, você tem essa vida mais difícil para equilibrar, porque a cultura é ruim, e não significa que todos os lugares são ruins, né? E isso muitas vezes tem diferenças entre áreas, entre times, então é importante saber disso. Tem uma pergunta aqui, até falando entre áreas, que o mercado é enorme, realmente, às vezes não sabemos em que áreas nos identificamos mais. O que vocês acreditam que podemos fazer para entender qual é a área certa? Como a Bia falou, né, comparou muito o passado, eu acho que hoje, para entender qual que é a área certa, é muito mais fácil do que no passado, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, na época de buscar estágio, eu fiquei completamente perdida. Tanto que eu entrei em research e, por sorte, gostei, mas eu não entendi a relação entre áreas estando no banco. Eu fui entender depois de muito tempo. E hoje, com toda a informação que a gente tem, né, com as redes sociais, eu acho que é uma facilidade muito grande. Inclusive, já quero fazer um convite aqui para vocês. A gente tem uma série de lives do Mulheres, que é o nosso grupo na XP Inc., que busca, né, igualdade de gênero dentro da empresa. A gente tem uma série de lives, inclusive, Ana, você fez, né, Ana? A gente... Eu fiz. Ah, tá. Eu já fiz. Já tô doida, porque a gente fez várias séries e com várias áreas diferentes. É tipo sériezinha de 30 minutos, tá no IGTV do Instagram da XP Inc. E lá tem a gente contando das áreas, contando os desafios, contando o que as pessoas buscam, né, na hora de contratar. Enfim, acho que hoje fazer essa lição de casa é muito mais digital do que no passado, né? No passado era aquela coisa bem trabalho de formiguinha. O amigo do amigo do amigo trabalhava na mesa. Aí você tenta arranjar o contato e marca um café. Então, acho que hoje fica muito mais fácil. Acho que com eventos como esse também são muito importantes. Mas a dica que eu daria é essa, entender muito das pessoas que já trabalham nisso, né? Desculpa, Ana. E é entrar, ver se deu certo, se não deu certo, ir para outro, né? E tentando. E acho que, Betina, você tocou num ponto importante. Acho que, assim, não tenham vergonha em falar com as pessoas, né? Eu acho que, assim, a gente não vai sair procurando as pessoas têm que vir também até a gente, porque a gente está nessa correria sempre. Então, assim, não desistam, talvez, se a pessoa não responder de primeira. E eu garanto uma coisa, assim, todas as pessoas que falaram comigo, que quiseram entender, eu vou guardar com carinho. Quando tiver oportunidade e fizer sentido para a pessoa, a gente vai lembrar. Então, as coisas não acontecem, eu quero trabalhar amanhã. Não, provavelmente não vai acontecer isso. Mas é um processo de autoconhecimento muito importante. Então, toma um café, procura entender quais foram as dificuldades, o que você considerou importante no teu processo de preparação, por que você se destaca. Então, para você poder afunilar isso na sua cabeça, porque o universo de mercado financeiro é gigantesco e não tem nada de errado em você sair conversando com as pessoas, procurando entender, até porque não existe esse manual, né? Então, acho que você procurar pessoas no LinkedIn virou um negócio muito fácil, você consegue muito fácil ver quem trabalha aonde, ver algum tipo de conexão, até porque, pelo menos assim, eu senti um pouco isso na minha época de faculdade, né? Eu sou formada em administração na GV e eu tinha um monte de amigo homem que trabalhava em banco de investimento. E eles, de certa forma, faziam uma tempestade em copo d'água, falavam umas coisas que você falava assim, meu Deus do céu, um bicho de 7 cabeças. E acabou que, ao invés disso me intimidar, isso me deu mais vontade ainda de fazer, falar assim, pô, peraí, será que é isso mesmo? E aí eu pude começar a entender de uma maneira um pouco mais clara e transparente quando eu tive uma professora mulher que era de banco de investimento. Porque talvez, de novo, não foi de primeira, não foi conversando com o primeiro amigo que eu vi que era aquilo que eu ia fazer. Então, eu também recomendo falar com bastante gente, né? Acho que é um pouco do que a Betina falou. Ouvir várias opiniões, né?
É isso. Exatamente. E tem uma pergunta super boa aqui, que sempre fazem, na verdade, quando a gente fala sobre carreira. Essa pergunta está falando de Equity Research, mas eu acho que vale para todas as áreas, né? Que fala assim, a maioria das pessoas em Equity Research iniciou a carreira na área com estágio. É possível, depois de ser formado e não ter experiência em Equity Research, ingressar? Quais habilidades são mais importantes para competir? Então, acho que isso é até uma pergunta comum em outras áreas também, porque a grande verdade é que o mercado financeiro é limitado, né? Assim, tem poucas áreas, né? Poucos lugares, digamos assim. A gente, né, está crescendo bastante, tem outras áreas surgindo, mas a área de research, por exemplo, só tem basicamente 2, 3 analistas por setores, né? Quando a gente pensa em research de ações. Então, realmente é mais limitado. E aí acaba que quem começa no estágio né, tem essa possibilidade de ir crescendo e acaba sendo um jeito mais simples, assim, né, digamos. Mas o grande ponto é que é muito competitivo. Então, o melhor jeito é se preparar mesmo, né? Então, não dá para chegar, por exemplo, numa entrevista em qualquer uma das áreas e não saber o que está acontecendo com o Brasil, né? Não saber o que está acontecendo com a economia. Você pode não ser economista, mas você tem que saber por que as pessoas estão buscando bolsa hoje em dia para investir, né? Por que os juros estão tão baixos? E aí eu acho que nessa parte, isso é uma dica desde antes de entrar no mercado para quando você já está no mercado. É ser aquela criança de 6, 7 anos, sabe? Que tudo é por quê? Então, por quê? Então, ter essa curiosidade, né? E quando você está no começo da carreira, o que eu costumo também sempre falar é que você tem poucos diferenciais ainda, né? Porque você não tem toda a experiência e tudo. Mas tem algumas coisas que te diferenciam, que é ser proativa, que é ter muita curiosidade, muita vontade de aprender, e sempre lembrando que ninguém nunca sabe, em nenhum momento da carreira, 100% do assunto. E isso é uma coisa que, às vezes, acaba segurando muito nós, principalmente mulheres, né, porque a gente fica com aquela insegurança de, nossa, eu não sei tudo, eu sei 90%. E 90% é mais do que suficiente, só que a gente quer saber mais de 100%, né? Então, é um ponto importante que é ter essa cabeça de sempre aprender e não deixar que isso vire um monstro, mas que também não te deixe sem humildade, né? Porque acho que a humildade é um ponto importante para ir construindo todo esse passo na carreira. Não sei se vocês querem adicionar algum ponto sobre isso, meninas, de quem não começou no estágio, né? Como que funciona? Eu acho que, Betina, um ponto também que é importante, desde a entrevista, assim, além de você mostrar que você sabe o que a área faz, é claro que você não vai saber no detalhe, porque você não trabalhou nisso, mas, assim, procure saber o que a empresa já fez, né? Então, se você chegar numa entrevista e falar assim, a XP trabalhou lá no IPO da Vivara, no IPO do Grupo Soma, isso já mostra que você já teve a curiosidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Betina falou, de você... acho que uma característica dentro do mercado financeiro, que enfim, em todas as carreiras, é a humildade, né? Você querer sempre estar aprendendo, você querer sempre ir atrás. E, de novo, assim, aqui a gente trabalha num ambiente que é predominantemente masculino, né? Assim, e não acha que só porque o cara talvez não te elogiou publicamente que você fez um trabalho ruim. As conquistas vão vindo aos poucos, né? Eu acho que tem muito isso, porque, assim, mulher é muito disso de, parabéns, irado, o que você fez? E homem é muito mais... eles não estão tão acostumados com essa dinâmica, mas isso não significa que você está indo mal. Eu acho que o melhor indicador que você tem é o volume de trabalho. E, para isso, é você sempre ser proativo, oferecer ajuda. Então, principalmente no começo, acho que como que você consegue se destacar? Com força de vontade, com humildade, com antecipar os pedidos que os seus colegas vão, que eles vão precisar. Então, por exemplo, sei lá, o cara já tá, eu preciso marcar uma reunião, o cara tá vindo aqui agora, você quer que eu vá lá ver uma sala? E isso engloba todos os aspectos, não só no trabalho em si, mas em tudo que envolve. Então, desde se oferecer, você precisa aí de um link no Zoom para poder fazer uma reunião, como que eu posso te ajudar? Porque a partir daí você vai conquistando a confiança e vai aumentando o seu trabalho. Então, eu acho que
As coisas não acontecem do dia para a noite. E aqui, assim, ninguém sabe tudo de tudo. Todo mundo está sempre aprendendo. E acho que você ter contigo essa característica de humildade, determinação e proatividade, eu acho que são pontos muito chaves para você conseguir se destacar no mercado. Ótimo. Gente, infelizmente, a gente já está aqui nos nossos 5 minutos finais, por incrível que pareça, mas se vocês quiserem saber também mais detalhes, né, tem o nosso Instagram do XP Inc., que a gente traz muita coisa, o meu Instagram também, Bettina Roxo, eu trago muita coisa de carreira, e a gente está sempre aqui em lives, em eventos, em coisas assim. Tem, inclusive, o nosso Telegram na XP Inc., do nosso grupo Mulheres, que chama MLHR3 na faculdade. Então, é um grupo para as meninas, né, que estão começando, ou até já saíram da faculdade, mas estão no começo da carreira, a gente coloca bastante coisa legal lá, tem uma série de mentorias, enfim. Acho que um ponto importante disso tudo também é nunca deixem de buscar ajuda, né, que foi um pouco que a Ana falou, vai atrás das pessoas, chama para conversar, divide isso com outras mulheres também. Eu lembro que no começo da minha carreira eu tinha muita insegurança, claro que ainda tenho, até teve uma pergunta aqui, né, como liderar um time sendo tão jovem e coisas assim. Eu tenho muita cara de nova também, gente, mas eu tenho 29 anos, mas brincadeiras à parte, insegurança a gente sempre vai ter. Eu acho que um ponto importante é a gente ter essa consciência que a gente tem insegurança e tentar alimentar a coragem em pequenas coisas todos os dias. Qual que é a coisa que você mais tem medo? É falar em público? Então vai fazendo coisas para ir atrás disso, né? Não vai ser do nada que você vai falar em público. Eu tinha medo de falar em público, por exemplo. Sempre sofria na faculdade. Se vocês virem o meu primeiro vídeo na XP fazendo gravando para um negócio lá, é triste. Eu conseguia gravar 3 segundos. Esquecia meu nome, coisa assim, bem desesperadora. Então, faz parte, né? Uma construção. Não queiram do nada virar uma pessoa perfeita, nem ninguém é perfeito. Então, ter isso, né, consciente e que tá tudo bem pedir ajuda, que tá tudo bem dividir as inseguranças, para as pessoas também te encorajarem, né? É importante isso. Às vezes a gente não consegue se encorajar sozinha. É importante ter outras pessoas que nos encorajam também. Então, esse é um ponto importante. E até, meninas, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta que tem muito a ver com isso que a gente já falou, né, de como se destacar, mas mais especificamente em entrevistas, né, que eu acho que é uma preocupação de muita gente, e também para quem não é das faculdades tradicionais, administração, economia, engenharia, como que funciona para entrar nesse mercado, né? Acho que nas entrevistas vai muito em linha com o que vocês já comentaram, né, de se preparar, né, e o se preparar não quer dizer que você vai saber, é óbvio que você não vai saber, assim, ninguém sabe exatamente quando está numa entrevista, principalmente de estágio, né, mas o se preparar realmente para mostrar esse interesse, para mostrar essa capacidade de linkar as coisas, né, então isso vale para o mercado financeiro, mas sendo bem sincera, vale para qualquer coisa, né, se você for fazer uma entrevista na Natura, leia sobre a Natura, entra no site, pesquisa, vê quais foram as últimas matérias, isso é verdade para o mercado financeiro também, né, e para o mercado financeiro, que linka um pouco com o que a Bettina falou em algum momento, o nosso produto é investimento, é ativos financeiros, por isso da necessidade de, mesmo se você não for um economista, você ler sobre economia, você ler sobre mercado, porque esse é o nosso ativo, né, se você for fazer entrevista na Natura, você vai ler sobre os produtos da Natura, se for fazer entrevista na Ambev, você deveria saber quais são as cervejas da Ambev, né, e aqui você deveria ler sobre o mercado financeiro. Eu acho que o que tem de mais legal do mercado financeiro, que eu particularmente sou apaixonada, é que a gente é pago para ter opinião sobre o mundo, de uma maneira ou de outra. Todo mundo que está no mercado financeiro é pago para isso, porque no final do dia o nosso produto é o ativo financeiro e ele se mexe conforme o mundo se mexe. E eu acho isso muito bacana, a gente está sempre exposto a pessoas, a conteúdos, a debates, a temas. Então, eu fugi um pouco aqui da linha, mas para se preparar, eu acho que é um pouco isso, né? Leia, estude, óbvio que você não vai saber tudo, que vai ter uma pergunta que você não vai saber, mas o que o entrevistador está tentando buscar
é entender se essa pessoa tem postura, né, uma postura interessada, uma postura diligente, uma postura disciplinada, no sentido de ir atrás da informação. E sobre os outros cursos, eu acho que isso faz parte da mudança, né? Talvez há 5 anos atrás a resposta fosse, puxa, muito difícil, ou é economia, engenharia e administração, ou é muito improvável. O mundo mudou, graças a Deus, né? A gente descobriu que diversidade faz sentido em vários e vários aspectos. Então, eu acho que isso agora tem uma quebra de paradigma, né? Então, eu acho que a dica para quem tem outros cursos é se inscreva em tudo, entendeu? É claro que vai ser esperado de você esse conhecimento sobre mercado, então, de alguma forma, você vai ter que suplementar essa dificuldade que talvez você não tenha tido na faculdade, mas de resto, assim, se inscreva, vá atrás, porque as empresas estão mais abertas a isso e perceberam que a diversidade de vários e vários aspectos, inclusive de formação, faz muito sentido. Então, se exponha, né? Procure. É isso, Ana, quer adicionar mais alguma coisa? A hora é agora. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, você vindo de outros cursos, eu acho que você vai ter que se inteirar sobre o assunto, né? Até porque é algo que você vai querer no teu dia a dia. E também, assim, saiba explicar de onde que você veio e para onde você quer chegar, né? Por que você está saindo de uma faculdade que talvez não seja essas, mas você tem essa vontade de ir por esse caminho. Eu acho que essa segurança é muito importante, né? Então, acho que saber explicar o porquê dessa mudança, dado que é algo talvez fuja do tradicional, do mais óbvio, vai fazer parte, eles vão perguntar. Mas é questão de você se preparar e você ter aí uma linha de raciocínio, né, coerente com o que você deseja fazer. Então, acho que é um pouco isso. Perdemos a Betina aqui, será? Justo no finalzinho? Mas acho que foi, né? Estamos no limite do nosso tempo aí. Opa, voltou, Betina? Ih, eu estava falando aqui achando que eu estava. Agora procurando. Que sorte, hein, gente? Bem no final. Mas eu só falei obrigada a todo mundo, obrigada, Ana, obrigada, Bia. E, enfim, estamos por aqui para tudo que precisarem. Muito obrigada, gente. Valeu. Obrigada, pessoal.